Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. 6,5% das empresas em recuperação judicial no Brasil pertencem ao setor agropecuário e a proporção vem aumentando nos últimos trimestres. No Rio Grande do Sul, a situação é ainda mais grave. O índice médio do estado está acima do nacional. Para entender esses números, vamos conversar agora com o sócio da RGF Consultoria, empresa que criou o monitor RGF da recuperação judicial. Rodrigo Galegos. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Thaís? Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de poder falar aí sobre o tema de recuperação judicial, né? É um tema que, apesar de não ser muito positivo, né? Porque a gente está falando de empresas de dificuldades, é um tema muito importante aí para a sociedade e todos os setores estarem cientes aí, né? Então, eu agradeço a oportunidade de conversar sobre o tema. Rodrigo, vamos começar explicando por que os índices de recuperação judicial têm crescido tanto no Brasil, em especial na agropecuária? Bom, de um modo geral, dentro do Brasil, a gente tem visto os números crescerem em recuperação judicial como reflexo recorrente da pandemia, tá? Então, as empresas, naquele momento da pandemia, que as empresas estavam em dificuldade, né? Muitas delas se viram ali a receita basicamente a zero. O que elas fizeram, né? Com o incentivo do governo e também das instituições financeiras que tentaram manter a economia rodando no momento, elas se endividaram, né? Então, elas pegaram créditos, né, que estavam disponíveis para ela. Então, com taxa de juros baixíssimas, na época estavam ali abaixo de 3%, né, o ano, né, que era a taxa Selic. E com isso conseguiram, né, com esse endividamento, conseguiram manter as operações, conseguiram manter o pagamento do dia a dia e das operações da empresa para passar aquela fase da pandemia, né, aquela crise da pandemia. Depois a empresa voltou a operar, começou a vender, e as empresas, né, de um modo geral, voltaram a operar e a vender, porém, o endividamento já estava constituído, né? E, de um modo geral, o endividamento ele vai crescendo, vai sendo pago em parcelas progressivas, né? E as empresas estão acostumadas a, no momento que a parcela começa a apertar no fluxo de caixa, fazer as renegociações, né? As parcelas que são mais altas, geralmente ficam ali no fluxo mais de longo prazo, que no caso seriam 4, 5 anos depois do endividamento. E isso ocorreu mais ou menos ali em torno de 2023, 2024. E o que a gente teve nesse período, né? Aumento da Alta taxa dos Selic. juros. Isso, exatamente, alta de juros. Então, a gente teve aumento da Selic nesses anos. E aí, empresa que inclusive atingiram dois dígitos, né? Já começaram a chegar, inclusive, chegou a 13% no finalzinho ali de 2023, apertando e basicamente forçando o caixa, né, da empresa, né? Então, o custo da dívida ficou muito elevado e as empresas começaram a ter dificuldade de pagar. E as empresas que estavam acostumadas a fazer a renegociação com os bancos, com as instituições financeiras, o que elas fazem? Elas vão lá, conversam com a instituição, fazem a rolagem das dívidas, empurram ela mais para frente, aí abaixam de novo a parcela, né? Basicamente jogando para mais tempo. Porém, também teve aquele momento que foi justamente a mudança de governo e também a crise da Americanas, que pegou todas as instituições financeiras de surpresa no comecinho do ano. Então, as instituições financeiras ficaram com muito receio de conceder novos créditos, então tiveram uma restrição forte de crédito. Então, as empresas, naquele momento, que tinham um acesso mais fácil a crédito, pararam de ter esse acesso a crédito de modo tão fácil. Então, eles tiveram que continuar pagando aquele endividamento anterior, sem conseguir renegociar, e isso foi apertando muito o caixa das empresas, até ter um momento que ela não conseguia mais suportar o pagamento e teve que fazer escolhas difíceis, por exemplo, entre pagar as instituições financeiras ou pagar fornecedores para manter a operação. E nessa situação, a empresa entra numa crise financeira e uma das saídas é acabar recorrendo a uma recuperação judicial para forçar a negociação de todos os credores ao mesmo tempo. Obviamente, as empresas tentam negociar com os credores um a um, né, as instituições financeiras, no caso dos endividamentos, porém, muitas vezes, como são vários participantes dessas negociações, um ou outro acaba não topando, o que pode acabar estragando ali a negociação como um todo. Então, a recuperação judicial ajuda nesse sentido. Traz todo mundo para a mesa ao mesmo tempo para ajudar nessa negociação, inclusive com o acompanhamento do judiciário brasileiro. Então, de um modo geral, a gente faz o acompanhamento aí de diversas empresas em recuperação judicial, né? Inclusive, a gente ajuda em empresas nessa situação. E aí, o que a gente viu de modo geral nos pedidos de recuperação judicial é isso. É esse impacto do custo financeiro da empresa no caixa, apertando muito o caixa da empresa e ela não tendo mais saúde
para continuar, e aí aumenta o endividamento tanto em instituições financeiras como com fornecedores, algumas vezes com clientes, e aí então a empresa não tem muita outra saída a não ser pedir uma recuperação judicial para ter essa ajuda ali e manter as operações, né? Manter a empresa viva. Pois é, você falou que é um assunto que não é muito bom, mas muitas vezes é a saída existente. Como é que funciona a recuperação judicial? Certo. Antes que vale a pena, Thaís, comentar aqui o que seria basicamente a lei da recuperação judicial, tá? É uma lei social, tá? Então é uma lei muito bem feita, tá? Ela existe em diversos países, tá? Inclusive, os nossos legisladores buscam as leis em outros países, olham, estudam elas e vice-versa, nos outros países olham o que está sendo feito no mundo inteiro. E por que que é uma lei social? Porque a empresa, no momento que ela está nessa dificuldade financeira para fazer essa renegociação, se não existisse uma lei de suporte, qual que seria a única opção? Seria basicamente uma falência, né? Então a empresa ela deixaria de existir. Então ela deixa de pagar impostos, o que atrapalha muito a sociedade, né? Inclusive deixa de entregar o produto, que é algo que a sociedade consome, então ela tem os clientes, então a sociedade deixaria de ter aquele competidor, né? Aquela empresa que está fornecendo seus produtos e também deixa de fomentar a parte de empregos, né? Então afeta a economia muito fortemente, além de, obviamente, sair, né, deixar de adquirir outros tipos de produtos, até mesmo insumos, né, e afeta toda uma cadeia de outras empresas também. Então, é uma lei para sustentar justamente essa empresa para que ela não saia do mercado e não tenha esse impacto forte em todas as frentes da sociedade, né? Então, é uma lei justamente social para manter a empresa viva, tá? Agora, referente ali aos prazos, né, a empresa ela entra com o pedido de recuperação judicial. Geralmente ele é concedido de modo muito rápido, porque a empresa sabe que está numa dificuldade grande, ela contrata escritórios de advocacia, inclusive escritórios como a consultoria da RGF, para ajudar na parte financeira, principalmente estruturação de plano, estruturação da operação, né? Então ela já vai com todos os documentos prontos para fazer o pedido. A partir do momento, porque basicamente, se você atender todos os pedidos todos os requisitos, pré-requisitos que a lei tem, o juiz ele concede defere, né, a recuperação judicial no momento, bem rápido, tá? Porque a empresa justamente já está numa situação provável de execução de credores, né? O que que seria execução de credores? A empresa está devendo para alguns credores já dentro do mercado e esse credor vai dentro da justiça e fala assim, ele está me devendo, essa empresa está me devendo dinheiro, vai no juiz, por favor, bloqueie as contas da empresa e transfere esses recursos da empresa para a minha empresa que tem essa dívida, né? Da qual eu tenho esse crédito contra essa outra empresa. E isso acaba eliminando a chance da empresa sobreviver, né? Na empresa devedora, porque ela não tem mais o dinheiro em caixa para continuar pagando nem mesmo o dia a dia, os funcionários, os salários, né? Então a empresa ela entra nessa situação, ela acaba fazendo a solicitação e é concedida de um modo muito rápido, tá? E a partir dessa concessão desse deferimento ali da recuperação judicial que o juiz concede, a empresa tem até 6 meses para conseguir fazer o plano e negociar esse plano com os credores e ter a aprovação do plano, tá? Então esse é o período que, inclusive, tem o stand period, que é o stay period, na qual a empresa ela não tem qualquer tipo de possibilidade de sofrer aí execuções e bloqueios dos bens, dos ativos dessa empresa. Então é um período de proteção na qual a empresa possui, que é para justamente negociar com os credores e ter o plano aprovado. Então, nesse período, ela precisa criar um plano, né, um plano bem futuro, para fazer a negociação. Então, ela faz toda a parte de verificação das receitas, dos custos, das despesas, e faz um plano de pagamento que ela vai aprovar com os credores. Falando assim, baseado em todas essas receitas aqui que eu tenho, esses custos que eu vou ter no futuro, eu consigo pagar essa dívida ao longo de tantos anos ou de tal outro tipo meio de pagamento, tá? E aí, os credores têm que aprovar esse plano, tá? Então, ela tem que ter, na recuperação judicial, aprovação de 50% do valor em crédito, né? Então, se ela deve 1 milhão, ela tem que ter credores suficientes ali para 500 mil reais para cada um dos grupos, tá? Que são vários grupos de credores. E também no número de cabeças para aquele grupo específico. Então, se tem 100 pessoas, 100 credores, ela também tem que ter aprovação tanto de metade do valor do crédito quanto da metade de pessoas. Então, no caso, seria 500 mil reais e também credores de pelo menos 50 credores que aprovem esse plano em cada um dos grupos, né? Aqui foi só um exemplo, né? Então, ela tem esses 6 meses para conseguir essa aprovação do plano e aí, então, seguir com a vida. Obviamente, a gente tem algumas exceções que o judiciário ele pode conceder, umas extensões de prazo, no momento que vê, por exemplo, uma recuperação judicial muito grande, dificuldades muito grandes de negociação, o juiz ele pode estender, sim, um pouco esse prazo, tá?
vai muito aí de juiz a juiz, porém existe a possibilidade de extensão. Mas o prazo padrão, e que é o que a gente enxerga no dia a dia, são esses 6 meses aí para fazer essa aprovação do plano. Como você falou, bota todo mundo na mesma mesa e fica mais fácil de negociar. Mas eu queria falar um pouco mais sobre o setor agropecuário. Você citou a pandemia, mas o agro vive essas dificuldades com frequência e sempre com as questões climáticas. Quais são as particularidades do setor? Perfeito. Da parte do agro, o que que a gente vê, tá? O agro tem uma peculiaridade muito grande, né? Aqui a recuperação judicial, ela abrange todos os setores da empresa, do país, tá? Na parte do agro, a gente vê, porque o agro ele é um setor que exige muito capital, um capital intensivo, né? Então, dificilmente os produtores, ou então aqueles pequenos, médios produtores, ou empresas, então, que são correlacionadas ao agro, que também são pequenas e médias, que têm uma capacidade muito forte financeira de conseguir, por conta própria, fazer todo o autofinanciamento da produção, né? Então, a gente sabe que aquele no momento do plantio, no momento da colheita, dentro do agro, é gasto muito dinheiro justamente pela situação do modelo do setor, né? Então, o que que acontece? Essas empresas de agro, o que que elas fazem? Se endividam, geralmente financiam, né? Então pegam financiamentos com instituições financeiras para justamente suportar esses momentos de capital ali intensivo de gasto, né? Além do mais, a gente tem também com que o agro é um ciclo muito grande, né? Então a gente está falando de desde o plantio até uma colheita, são 6 meses, dependendo aí obviamente do tipo de safra, né? Dependendo do que você está plantando, né? Então, desses 6 meses, a empresa tem que se sustentar porque ainda não teve a receita. Obviamente, ela pode fazer uma venda futura, fazer antecipações, porém ainda precisa de muito capital. Então, o financiamento é algo que é muito utilizado dentro do agro. Com isso, a gente sabe que o financiamento vem atrelado diretamente às taxas de juros, e conforme sobem as taxas de juros, a gente tem um impacto direto nos resultados das empresas do agro, né? Então, por isso que a gente vê o agro, no momento que tem taxas de juros mais elevadas, ou então qualquer dificuldades econômicas que apresentem o país, ou então, de modo geral, da economia mundial, tem um impacto muito rápido dentro do agro, porque ele sofre muito com as taxas, enfim, com variações da economia, né? Além do mais, o agro, outro ponto que é muito específico do agro é a questão do preço, né? A precificação que a gente está falando das commodities, ela é muito influenciada pela economia também mundial, né? Obviamente, a economia é do país, mas muito fortemente pela economia mundial. Muitas das vendas são justamente para exportações e está atrelada ali ao dólar, né? Então, a variação da commodity, tanto para cima quanto para baixo, afeta muito o agro, né? Obviamente, por exemplo, para a parte dos produtores, se o preço da commodity sobe, o produtor fala, legal, eu estou conseguindo ganhar mais dinheiro. Porém, se cai o preço da commodity abaixo do que o produtor está esperando, ele tem um impacto muito grande, porque as margens de commodities não são muito elevadas. Então, se ele está esperando um resultado que já é apertado e o preço da commodity cai, muito provavelmente ali ele vai ter dificuldades de aperto de caixa, ou então, inclusive, ter prejuízos, né? E, por exemplo, para uma trading que está acostumada a comprar anteriormente as produções, se o preço sobe, para trading é pior, porque ela se comprometeu a comprar, ela acha que vai pagar um preço por exemplo, de R$ 500 numa saca, no saco do que for, e ela acaba pagando mais caro, paga 550, R$ 600, então ela vai ter um impacto financeiro no resultado dela. Então, dentro da cadeia do agro, a gente tem tanto o aumento quanto a queda no preço das commodities, afeta muito em algum canto da esteira do agro, né, dentro da parte de fornecimento do agro como um todo, né? Então, essas variações que acabam não ficando na mão e são de muito difícil previsibilidade, afetam demais a parte da saúde financeira das empresas, que, aliás, a boa parte das empresas não tem uma profissionalização da parte financeira e acaba não conseguindo ter acesso a ferramentas de proteção. Existem sim algumas ferramentas de proteção, podem não ser tão baratas, porém são muito essenciais para justamente se proteger dessas variações cambiais, variações de preço, que aí tanto os produtores quanto trades poderiam utilizar para ter menos e ter uma previsibilidade melhor ali nos resultados que eles vão ter ali no médio e longo prazo. É complicado. Agora, pegando o recorte do Rio Grande do Sul, aqui está bem mais complicado, né? Fala um pouco sobre os números aqui do estado, Rodrigo. Perfeito. No Rio Grande do Sul, para ter como número, no final, no último trimestre de 2023, nós tínhamos apenas 8 empresas em recuperação judicial no Rio Grande do Sul, tá? Só 8, né? É um número bem, bem baixo. No final, ou seja, ao longo de um ano, até o último trimestre de 2024, a gente teve 50 empresas. Então, a gente teve um crescimento enorme ali, de muitas vezes,
o crescimento ali esse número de recuperações judiciais de empresas no agro do Rio Grande do Sul. Obviamente, isso aqui tem um impacto direto, que nem eu comentei também, da questão da taxa de juros, como das questões climáticas que a gente viu que nos últimos anos, aí no último ano principalmente, afetou demais o Rio Grande do Sul. Nós demos uma olhada nas empresas que fizeram solicitações e a gente viu justamente isso, né? Essas empresas estão com aperto financeiro por causa do financiamento, né? E também relataram que a questão da imprevisibilidade da safra afetou o resultado delas também. Então, juntou os dois problemas, né, que eu estava comentando até agora, justamente nas empresas ali do Rio Grande do Sul, né? A imprevisibilidade que tem dos resultados, graças às safras e às questões climáticas, e também a imprevisibilidade ali das questões, tanto da parte do preço das commodities, quanto da parte dos juros, né? Então, a gente teve ali uma tempestade perfeita no Rio Grande do Sul, na qual teve um impacto muito forte no setor do agro. Bom, observando esses números, como é que tem sido o resultado dessas recuperações do agro? As empresas têm conseguido sair da RJ? As empresas do agro, utilizando o mecanismo de recuperação judicial, estão intensificando cada vez mais, tá? Não era um setor que tinha uma utilização tão grande, porém a gente tem visto no último 1 ano, basicamente, esse crescimento das empresas do agro que estão utilizando sim a ferramenta da recuperação judicial para sair desse aperto financeiro momentâneo, tá? Porém, a quantidade de empresas dentro do agro em recuperação judicial, a gente não faz a verificação delas, do como que é a saída, por ser um número limitado. Mas a gente tem um número referente ao Brasil como um todo, tá? Das empresas que saem em recuperação judicial, e aí a gente tem um dado muito interessante, tá? Que é justamente para a gente verificar qual que é a efetividade da lei e se ela realmente está ajudando as empresas ou não, né? Os credores e as empresas, enfim, Exato. de um modo geral, e a sociedade do jeito que ela foi definida, né? A lei social que a gente tem, né? E nós vimos agora, no último trimestre de 2024, que 75% das empresas que saíram, né, da recuperação judicial voltaram a operar normalmente. Então, das empresas totais que saíram da recuperação judicial, a gente teve 75% delas, da qual elas voltaram a operar de um modo normal. O que quer dizer modo normal? Não significa que elas estão sem aperto nenhum, não. Elas têm que continuar cumprindo o plano de recuperação, porém sem a supervisão do juiz. Então, o juiz ele entendeu que aquela empresa já está numa saúde financeira suficiente para operar normalmente sem um acompanhamento judicial, sem eles ficarem fazendo a verificação se ela está cumprindo ou não o plano. Então, isso é um dado muito importante que mostra que sim, a lei está surtindo efeito e a ferramenta ela serve sim para ajudar as empresas a continuarem operando e a gente manter ali o nível de competitividade, né? Enfim, os empregos do país, a geração de impostos, que nem eu comentei. Teria muitas perguntas mais, mas nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a tua participação e os esclarecimentos sobre essa ferramenta tão importante para oferecer uma saída ao empresário rural. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, Thaís. Muito obrigado. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os prognósticos do tempo para os próximos 3 meses com João Castro. Até já. Voltamos com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. Segunda-feira é dia de falar sobre previsão do tempo com João Castro, diretor da Ignitia Weather para a América Latina, mas hoje não vamos falar exatamente sobre a previsão e sim sobre prognóstico. Tudo bem, João? Olha, Thaís, como sabemos, né, nós estamos aí nessa condição de laninha e ela tem nos trazido alguns problemas, né, especialmente a partir de janeiro. Temos um
novembro, dezembro com bastante chuva, que foi excelente, recuperou, né, teve uma capacidade de armazenamento de água, promoveu, né, uma capacidade de armazenamento de água no solo bastante elevada, porém em janeiro começaram os problemas, muito em consequência dessa laninha. E essa laninha, ela deve persistir pelo menos ali até o trimestre março, abril, maio, que é quando ela de fato vai embora. E até então, né, o que está se pintando aí no horizonte, os modelos indicando, é uma condição de neutralidade. Até lá, Thais, o que a gente tem? A permanência desse cenário aí de temperaturas um pouco mais elevadas e chuva um pouco mais irregular. A tendência que a gente tem em geral, eu estava consultando agora há pouco alguns dados para o estado, a manutenção desses volumes abaixo da média, especialmente agora, para março e abril. Depois, lá em maio, que os dados mostram, é um salto substancial em relação à chuva. Inclusive com as chuvas podendo ficar acima da média. Eu consultei pelo menos aqui 2 cidades, dei uma olhadinha em em São Borja, olhei também em Santa Rosa e também olhei Cruz Alta. E é o mesmo cenário para essas 3 regiões. Chuva voltando a crescer gradualmente. Então, ainda a gente tem um mês de março com chuva abaixo da média, a gente tem abril abaixo da média ainda, mas já dando uma melhorada, e aí depois, lá no mês seguinte, então, a chuva aí bastante acima da média, especificamente no mês de maio. Estou olhando aqui para a minha segunda tela e mostrando volumes bastante interessantes acima da média, mais de 10 milímetros acima da média, lá para o mês de maio. Eu estou olhando aqui os dados, por exemplo, para a Cruz Alta, e o que a gente tem no indicativo? Né? O mês de março, com 10 milímetros abaixo da média. E depois a gente tem o mês de abril, com 20 milímetros abaixo da média. Então, embora o volume cresça um pouco, ainda está abaixo. Tá? Então, a gente tem esse cenário de precipitações que, eventualmente, elas podem seguir sendo muito localizadas. Né? Então, chove bem em um dia, depois fica mais de 10, 15 dias sem chover. Aí não adianta nada, né? Para sendo chuva agrícola, ela tem que ser uma chuva acima de 10 milímetros e recorrente. Chove hoje, daqui a 4 dias chove de novo, 5 dias chove de novo. E não longos períodos, né? Que é o que a laninha promove. Né? A laninha, ela não significa que não chove. A laninha, ela promove uma irregularidade da chuva, que é o que a gente tem observando, né? Essa chuva picada. Então, para pensando em safra-verão, é um cenário que se mantém, sim, sobre, né, num olhar aí de bastante preocupação. O que a gente tem acompanhando agora é o seguinte: está havendo essa transição, inclusive, né, alguns pesquisadores, o pessoal mais expert em análise de El Niño e Laninha, indicam, já estão analisando uma possibilidade de termos um outro padrão de El Niño também. Então, está um cenário ainda aberto, Thaís. Então, a gente tem o El Niño, tem a Laninha, tem a neutralidade. Mas existem algumas variações, mesmo dentro do El Niño e dentro da Laninha. E uma dessas variações, que a gente chama de El Niño costeiro, está na mesa. Ele pode acontecer, tá? Mas mais ali para a próxima safra, pensando lá na próxima safra verão, tá? Pensando mais lá em outubro. O que a gente tem de mais concreto agora é a probabilidade mais elevada de ter a neutralidade, tá? Uma condição de neutralidade ela não é tão negativa. Mas vale destacar uma coisa, Thais, pensando agora em safra de inverno, tá? A gente sabe, as culturas de inverno é um negócio de temperaturas mais baixas. Com essa laninha ela indo embora em mais ou menos ali abril, maio, o que se espera? É que o efeito dela ainda consiga postergar um pouco mais, porque essa mudança ela não ocorre na hora, né? Como desligar uma chavinha, né? Foi embora a laninha, já muda o efeito. Demora um tempo para estabilizar. E o que a gente espera? O que pode acontecer? É que outono e inverno sejam com temperaturas mais baixas. Ainda reflexo da laninha. Então, pode dar uma diminuída nas temperaturas mais ideais aí para as culturas de inverno. E com os volumes de precipitação voltando gradualmente. Então, é um cenário positivo, digamos, né, que se desenha, mas só lá para os próximos meses, né? Então, agora o produtor gaúcho ainda tem pelo menos 2 meses aí com essa questão da variabilidade maior da chuva. Com a questão da neutralidade, a gente pode esperar um inverno com precipitações, uma tendência, né, dentro do normal, e temperaturas um pouco mais baixas ainda como reflexo da laninha. Então, isso deve garantir um desenvolvimento bom das culturas, né, sem grandes pressões. A própria temperatura mais baixa, né, ela ajuda no controle de doenças e de pragas. Então, a tendência é termos aí uma cultura de inverno, uma safra de inverno mais homogênea, digamos assim. Então, pode acontecer do produtor dar uma salvada nos prejuízos agora da safra verão. O ninho costeiro ele acontece quando o aquecimento das águas do Pacífico lá, ele acontece só na borda do continente, não no oceano como um todo.
Isso aí traz alguns pequenos diferentes sinais, assim, em relação ao regime de precipitação e também de precipitação. Mas isso é só um palpite e está muito longe, né, Thaís? A tendência que a gente tem, os dados mostram agora, pelo menos, né? Isso aí do El Niño costeiro é só um cheiro. Então, o produtor tem que ter em mente, olha, a tendência é seguir na neutralidade, que é o que tem a maior probabilidade até então, com os dados até agora, tá? Então, nessa questão de El Niño, Laninha, eu acho que é mais proveitoso manter o foco pensando na neutralidade. Mas o El Niño costeiro é uma nova categoria, não é uma nova categoria, né? Vamos chamar de subgrupo de El Niño, que é com uma característica um pouquinho diferente em relação às temperaturas lá no oceano. Está com esse cenário positivo para a segunda safra. Então, a ideia agora é o produtor, né, na medida do possível, suportar todo o prejuízo que vai ter agora, mas pensando positivamente que na próxima a condição é um pouco melhor, porque essa laninha ela vai embora, vamos ter aí, quem sabe, uma condição de neutralidade, a chuva voltando com volumes mais elevados já a partir de maio. Então, é um cenário aí positivo que vem se desenhando, manter o pensamento nessa linha. Olha, se a gente olhar num cenário mais macro, assim, considerando todos os meses que antecederam, olha só, quando a gente tem um cenário de laninha, é normal que os meses de verão eles sejam mais, com essa chuva mais regular, as temperaturas mais elevadas, especialmente na região da Campanha e na fronteira oeste, tá? Então, isso é um padrão. Então, sempre que a gente for falar de laninha no verão, o produtor gaúcho já sabe, fronteira oeste e região da Campanha vão ter as temperaturas mais elevadas. É difícil a gente fazer esse comparativo e dizer que foi mais agressivo, digamos assim, porque tem uma diferença bastante importante esse ano, que foram as chuvas mais elevadas que a gente teve em novembro e dezembro. Então, isso pode ter ajudado a dar uma segurada nessa quebradeira que eventualmente a gente vai observar. Porque o solo já estava numa condição um pouco melhor do que nos anos anteriores. Porque nos anos anteriores de Laninha, que a gente teve, foram uma situação de chuva já cortando, mesmo em novembro, que não foi o que aconteceu nesse ano, por conta da transição lenta que aconteceu, né? Então, esse ano, apesar do impacto negativo que a gente está olhando e da quebra que a gente inevitavelmente vai observar, é possível que não seja, de fato, o pior ano de todos que a gente tem observado nos últimos anos, por conta dessa transição suave que teve e das chuvas recorrentes que ocorreram lá, especialmente ali no finalzinho do ano passado. Obrigada, João. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Amanhã tem programa especial. Até lá.